O que eu quero compartilhar aqui com vocês é que eu aprendi o sucesso. O Daniel Shoa veio aqui, deu um treinamento incrível, que ele falou de uma boa estratégia. E se uma pessoa consegue, a outra também consegue. E quando você começa a estudar o sucesso, você vai ver que ele é uma ciência e ele pode ser estudado e duplicado. Quantos aqui gostariam de aprender sobre o sucesso? Olha que louco, eu perguntei ali para o Rick ali atrás, eu falei assim, ele veio aqui, e a história dele é linda, mas eu olho para esse cara e falo, esse cara é diferente. Verdade ou mentira? E eu fiz uma pergunta para ele ali atrás. Quem quer saber essa pergunta? Quantos livros você leu? Que ele falou que começou em 94. Ele falou assim, André, eu não sei te dizer, mas foram muitos, e muitos, e muitos, e muitos. Eu falei, você não tem nenhum chute? Ele, não tenho. Foram muitos livros. E quando a gente fala de sucesso, eu vejo as pessoas muito entusiasmadas com um carro, com uma viagem. Como o Elton bem aqui falou de uma maneira brilhante, as pessoas olham somente o objetivo, a recompensa da meta, e ela fica louca, ela fica entusiasmada. Só que na prática, gente, você vai ter que buscar isso. E quando eu falo buscar isso, eu quero te fazer uma pergunta: quais são os livros que você está lendo para ir buscar o que você quer? O Elton veio aqui e deu um treinamento excelente, mas não vai ser o suficiente. Um dia a pessoa falou assim para mim, André, eu tenho uma preocupação hoje. Eu tenho uma filha de 4 anos, e a minha maior preocupação hoje com a minha filha é o seguinte: eu vou te dar um presente. Quem aqui é pai e mãe? Eu vou te dar um presente que eu dou para minha filha. O que eu posso dar para minha filha que o dinheiro não pode comprar? Esse é o presente que eu tento dar todos os dias para ela. O que eu posso dar para ela que o dinheiro não pode comprar? E hoje a minha preocupação é que minha filha, ela está tendo um acesso diferente. A minha preocupação é que minha filha não cresça deslumbrada com dinheiro, fazendo um monte de besteira, ou igual algumas pessoas têm acesso, cai em drogas, cai em zoeira, só isso, e o dinheiro que era para ser bênção vira uma coisa ruim. E essa é a minha preocupação. E de uma maneira muito básica que eu aprendi a ter as coisas que eu tinha vontade de ter. Eu falei, peraí, eu não sou o primeiro a ganhar dinheiro no Brasil, eu não sou o primeiro emergente a sair de uma classe social e para outra, eu não sou o primeiro a passar por isso. Alguém já passou por isso. Eu tenho que achar as pessoas que já passaram por isso, que elas ganharam dinheiro e como elas educaram os filhos dela. E aí fiz uma pergunta muito simples: eu vou procurar vídeos de pessoa que vive isso, eu vou procurar ouvir as pessoas que já fez isso, e a mágica do negócio, eu vou procurar algum livro de alguém que já viveu isso. André, mas por que você está falando que é tão simples? Porque eu vejo as pessoas com um sonho muito superficial, e elas não vão em busca realmente do que ela precisa naquele momento. Eu tenho uma teoria que fala o seguinte: a pessoa fala assim, André, a Margarete ficava brava comigo. Às vezes ela falava assim, amor, como fala tal coisa em inglês? Eu falava assim, anota aí, www.google.com.br. A pessoa, como eu faço tal coisa? Anota aí, www.google. Gente, a primeira coisa que você tem que ter para ter sucesso é você ter um desejo ardente de mudar de vida. Muito ardente. Só bate palma quem quer mudar de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar parte do que eu vivi. Talvez eu nunca tive uma oportunidade de falar a fundo do que a gente viveu, mas eu vou compartilhar aqui. E meu objetivo não é te falar que eu sou melhor ou pior, não é isso. Mas da minha vivência, hoje, quando eu começo a voltar no tempo e eu começo a tentar achar as coisas que eu fui efetivo, eu começo a tentar entender o que deu certo para mim, junto com o conhecimento, e eu consigo achar muito aprendizado em momentos de maneira inconsciente. Eu não pensava, mas eu fazia. E a grande sacada desse negócio é você poder se reproduzir e ajudar outras pessoas a chegar e ter o resultado que você teve. Deixa eu pular isso aqui. Isso aqui é um quadro dos sonhos. Quem tem sonhos aqui? Deixa eu te contar, André, mas por que você quer começar com o quadro dos sonhos? O Elton falou aqui de você ter uma visão clara de onde você vai chegar, sim ou não? Imagina o seguinte, eu vou te dar uma peça com mil pecinhas de quebra-cabeça e um mosaico de uma imagem que você vai realizar. Vou dar 5.000 peças, um quebra-cabeça do tamanho desse palco. Se eu não te der a imagem que aquilo vai formar, automaticamente você pode começar a montar esse quebra-cabeça, só que vai chegar um determinado momento, eu posso te provocar, eu posso deixar você entusiasmado, eu posso te deixar com raiva, falar que você não é capaz, que você é incompetente, que você não consegue. Você pode ficar com raiva e você vai falar, me dá essas 5.000 peças, eu vou começar a montar, eu vou te provar. Só que vai chegar um momento que você montou uma parte daquilo ali, e você vai olhar e falar assim, mas é muito difícil, eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu não sei nem o que isso tudo vai formar, eu não tenho uma imagem clara
do que eu estou construindo. E eu posso te afirmar que 99% das pessoas vão deixar esse quebra-cabeça de lado, porque o seu cérebro vai falar: para que você vai perder tempo com isso? Para que você vai gastar energia com isso? Para que você vai fazer isso? Você quer provar o que para quem? Mas você não tem uma imagem clara. Seja verdadeiro. Se você não sabe o tamanho da imagem, só tem um desafio. Quantos aqui provavelmente deixariam de montar esse quebra-cabeça? Eu deixaria. E para mim, essa é uma das partes mais importantes, você ter uma visão clara do que você está construindo. Eu vou te dar uma Ferrari com 5.000 peças desmontada, e eu vou te falar que a hora que você terminar de montar esse carro, ele é seu. Quantos aqui montariam esse carro? Por que você montaria esse carro? Porque você tem uma imagem clara do que você está construindo. André, mas eu não sou engenheiro. Você ia buscar conhecimento. André, eu não falo italiano. Você ia procurar aprender italiano, ligar na fábrica, falar com o engenheiro. Você ia colocar a mão na massa, ia fazer tudo o que fosse possível para montar esse carro. Sabe por quê? Porque agora você tem uma imagem clara do que você está construindo, e você sabe que tem uma recompensa. Verdade ou mentira? Quantos aqui montariam o carro? Gente, eu me mataria. E esse é o motivo por qual você tem que ter o seu quadro dos sonhos. Tudo que nós vamos falar aqui, tudo que você ouviu aqui não vale de nada se você não tiver um sonho definido. Não é ter um sonho, não é ter um sonho, é ter uma definição do sonho. A minha equipe é muito jovem. Um dia eu cheguei para os meninos, falei o seguinte: qual é o seu sonho? Ele falou: meu sonho é ter um Camaro. Ele tomou 3 nãos. Ele falou assim para mim: eu nem queria andar de Camaro mesmo. E você vê que se você parar qualquer pessoa na rua, elas têm sonhos. Ah, tem sonho? Tenho. Tem um cara que eu admiro muito, ele chama Luiz Carrillo, e um dia eu vi num treinamento dele, e fez muito sentido. Ele sentou com uma distribuidora nova e falou assim: qual é o seu sonho? A pessoa: meu sonho, escreveu, é ter uma casa boa. Ele apagava e falava assim: defina o seu sonho. Ah, meu sonho é ter uma casa grande de 3 quartos. Ele apagava: defina o seu sonho. E ela escrevia, ele apagava, ela escrevia, ele apagava. Aí teve uma hora que ela falou assim: meu sonho é morar em tal condomínio, que as casas não tenham portão, que meus filhos possam acampar na grama de casa, sem perigo de tomar uma bala perdida na cabeça, com menos risco de entrar em drogas, com mais segurança. A casa tem que ser de tal cor, tal cor. Falou tudo, e ela se emocionou. E ele falou: agora sim nós temos um sonho. Ter um sonho é muito vago. Você precisa definir o seu sonho. O primeiro passo desse negócio é definir os seus sonhos. E as pessoas não fazem isso porque elas acham infantil, elas acham que não vai dar em nada. Deixa eu te falar uma coisa: eu moro hoje no lugar das casas que eu sempre olhava e colocava como plano de fundo do meu computador. Por quê? Porque eu alimentava a minha cabeça. Eu quero te dar mais uma dica. Quem aqui começou a ver mais BMW na rua depois que começou na Rinode? Olha para trás, gente, rapidinho. Quem viu mais BMW? Você acha mesmo que a BMW falou: vamos produzir, vamos fabricar mais carro, só porque a Rinode está dando carro? Você acha isso? Lógico que não. Ela olha para o lado, você está alimentando aquela imagem do plano de negócio todo dia na sua cabeça, e o seu cérebro vai fazer você buscar, passava despercebido. Agora você inseriu uma imagem e ele vai te ajudar a buscar. Quem já estava aqui no trânsito, de repente você olha, você fala: tá me seguindo. Alguém já passou por isso? Você fala: tá me seguindo. Mas por quê? Porque você está alimentando aquilo ali, e você precisa alimentar a sua mente. Eu faço um treinamento com a minha galera, que não dá para fazer aqui. Eles fazem um quadro dos sonhos, escrevem com o maior carinho. Claudião, maior carinho. Escreve aí. Eu sento na frente dela e falo assim: eu vou te representar. Olha pra minha cara e com toda sinceridade fala que da maneira que você trabalha hoje, se você vai realizar esse sonho. Adivinha o que a maioria fala? Se eu te fizesse essa pergunta hoje, seja franco com você mesmo. Imagina que você está escrevendo no papel e você está me dando, e eu vou ler seu sonho. Seu sonho é tal, 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 tal. E eu perguntasse para você: seja sincero comigo, da maneira que você trabalha hoje, você vai realizar esses sonhos? Quem pensou não ou quem falou não? Imagina que eu estou amassando o seu sonho, jogando no chão e pisando nele. A galera fica com raiva de mim. E eu falei assim: olha, você projetou
e eu só representei o que você está falando. Sabe o que você está fazendo? Eu só estou te representando o que você está fazendo com o seu sonho. Não é o que eu estou fazendo com o seu sonho. Tudo que você ouviu aqui, se você não tiver um sonho definido, não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Porque cada um aqui entrou por um motivo. Tem gente que já tinha dinheiro e entrou para ajudar pessoas. Tem gente que não tinha, entrou para mudar de vida. Tem gente que entrou para usar produto, e hoje é 2 Stars. Tem gente que entrou para distribuir produto e decidiu empreender. Cada um tem um motivo, e se você não tiver esse motivo muito forte, você não vai conseguir chegar. André, mas é chegar na Rinode? Não, é em lugar nenhum, porque o que define uma pessoa é o tamanho do sonho dela, é a vontade que ela tem de vencer. E tudo que eu vou falar daqui para frente é embasado nisso. Esse é o quadro dos sonhos. Quem tem o seu quadro dos sonhos? Quem não tem, faça. André, e se eu não quiser fazer? Não vai mudar nada meu resultado. Deixa eu te fazer mais uma pergunta antes. Vocês querem carinho ou resultado? Olha para a pessoa do lado e fala assim: eu quero o resultado. Não adianta você ficar com raiva de mim. André, por que você está falando isso? Porque o meu papel hoje é tirar você da zona de conforto. Quem aqui quer mudar de resultado? Escuta uma coisa, eu não vou te motivar. O Rick fez isso de maneira excelente. Eu vou te provocar. Mas eu te pergunto, carinho ou resultado? Você não vai ficar mimimi, dodóizinho? Ai, o André é muito arrogante, fica falando assim comigo. Nem minha mãe fala assim comigo. Tem gente que fala isso pra mim. Quadro dos sonhos. E aí nós temos aqui a realidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual dos 2 quadros é a realidade? O primeiro ou o segundo? Depende. O primeiro é a realidade de muita gente. O segundo também é a realidade. A pergunta é: qual lado você escolhe estar? Essa é minha mãe. Deixa eu voltar um pouco da história. Minha mãe trabalha a vida inteira. Eu não tive, graças a Deus, dentro da minha casa, minhas maiores dificuldades, as maiores, foram financeiras. Eu não tive problema de infidelidade dentro da minha casa. Eu não tive problema de drogas, álcool, de violência. Nunca tive nada. Minha mãe trabalha desde quando eu me conheço por gente. Eu tive um grande exemplo dentro da minha casa. A minha mãe, ela sempre trabalhou por conta, então ela não tinha muito horário para trabalhar. E hoje ela tem até problema de saúde, porque ela trabalhava com o corpo. Então ela tinha que trabalhar a determinado horário, e ela saía de lá a hora que fosse preciso. Essa casa eu fui morar quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. Antes disso nós morávamos em um cômodo, que era o quarto junto com a cozinha e um banheiro. E aí nós fomos morar nessa casa. E a minha mãe, ela foi para essa casa especificamente porque ela tinha a possibilidade de alugar a casa junto com este salão que tinha embaixo da casa. Gente, esse salão é bonito ou é feio? É feio. E ali vem um grande aprendizado. Todos os dias, minha mãe descia 9 horas da manhã e saía da máquina de costura às 23 horas, meia-noite, quando não ia até mais tarde. Eu vi meu pai e minha mãe trabalhando a vida inteira. Minha mãe era costureira e meu pai é tecelão. Quem conhece essa profissão? É uma máquina cheia de agulha e você fica puxando ela para lá e para cá, você faz a malha. E a minha mãe costurava. Meu pai descia e ele comprava os pães, e aí tinha algumas pessoas que trabalhavam ali, dependendo do serviço. E nisso que ele comprava os pães, eu descia todos os dias para tomar café da manhã nesse salão. E eu olho para essa foto hoje, eu falo: nossa, esse salão era muito feio. Os tacos, faltava taco, as paredes umedecidas, tinha uma gambiarra de um som ali à direita, à sua esquerda. Vocês dá para ver, os vidros lá de trás não funcionavam, os fios eram pendurados, e eu olhava, eu descia aqui todo dia, e aquilo não me incomodava, porque era normal. Com 9 anos de idade, minha mãe não podia me dar as coisas, mas eu queria ter as coisas, e onde eu nasci e fui criado, só tinha uma maneira: ou você trabalhava, ou vou fazer a coisa errada. Só que era muito tentador, eu vou falar disso daqui a pouco. O meio te molda, é muito tentador, porque você vê a maioria dos seus amigos tendo um tênis, e você não pode ter um tênis, só que para conseguir o tênis tinha que fazer coisa errada. E nessa época, eu descia lá todos os dias e as coisas não me incomodavam, e eu fui trabalhar, fui entregar, eu fui fazer várias coisas, gente. Primeira coisa que eu fiz na minha vida foi entregar panfleto. Ganhava R$3 por dia. André, para que você fazia isso? Cara, para mim ter pelo menos dinheiro para fazer as coisas que qualquer criança quer fazer. Queria empinar pipa. Quem gostava de pipa aí? Empinava pipa. E eu depois fui lavar uma bicicleta, trabalhei em lava rápido, trabalhei em lotação, era transporte clandestino lá em São Paulo. Fui fazendo várias coisas. Só que nessa época, eu arranjei um emprego quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos, como pacoteiro de um supermercado. E ali começam algumas mudanças na minha vida. Eu não tinha referência, o meio que eu andava não projetava prosperidade. Era aquela coisa de criança e de adolescente. E eu fui trabalhar nesse mercado, chama Supermercado
supermercado Peri. Quem já viu uma matéria, chama Voz da Periferia, Voz da Perifa, que tem 2 repórteres da Rede TV que vai até esse mercado? Alguém viu isso? Rola lá no YouTube, coloca lá, André Robert Rede TV. E nessa época, até no lixo do supermercado eu trabalhei. E aí o que acontece? Esse cara aqui, um dia, eu já estava aqui com uns 16 anos, esse cara chega pra mim e fala o seguinte: quem aqui tem aquele amigo louco que você fala que vai ficar rico com ele, são 2 quebrados? Ninguém tem? Esse cara, a gente falava que a gente ia ser rico. E ele chegou um dia pra mim: André, você não sabe, eu não dormi a noite. Eu falei: que foi? Aí ele falou assim: cara, meu irmão conheceu um negócio que a gente vai ficar rico. E eu falei assim: é ético, moral e legal? Ele: é, cara, é um negócio que vai ficar rico. Eu falei: o que tem que fazer? Ele: simples, a gente vai em uma sala, tem música alta, bate palma e ganha dinheiro. Aí eu falei: mano, eu adoro música alta, adoro bater palma, ganhar dinheiro, então é música no meu ouvido. E eu queria fazer alguma coisa de algum jeito. E esse cara me fez o convite mais louco. Depois disso, esse cara aqui, ó, não sei se vocês dão pra ver, à sua esquerda, fortinho, chama-se Pedro Andrade. Esse magrelo orelhudo sou eu. E olha como as coisas são, gente. Esse cara tomou uma decisão há mais ou menos 17 anos atrás. E eu não fiz o negócio, eu vou te explicar. Só que uma decisão de um cara de 17 anos atrás mudou totalmente a trajetória da minha vida e de toda a minha família. Uma decisão. Primeira coisa que eu aprendo nesse negócio: seja grato à sua linha ascendente. Porque às vezes, esses caras aqui passaram 10, 15 anos roendo o osso. E se vocês estão sentados aqui hoje, foi por conta de uma decisão que vem da sua linha ascendente. E assim como eu vou pedir uma forte salva de palmas ao meu patrocinador Pedro Andrade, dê a mesma forte salva de palmas para o seu patrocinador, para a sua linha ascendente. Seja grato. Sabe por quê? Às vezes você não entende, às vezes aquela decisão não mudou naquela hora, mas lá na frente vai mudar completamente a direção de muitas famílias. E aí esse meu amigo chegou empolgado e ele falou algo mágico pra mim. Falou: André, você vai ter que comprar um convite por R$50 e você vai ter que ir numa reunião, terno e gravata. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui veio de família pobre? Eu não sei qual é o seu sonho, mas meu primeiro sonho era usar gravata. Meu primeiro sonho era usar gravata, porque eu tinha na minha mente que todo mundo que trabalhava bem trajado e tinha que pegar um ônibus, ia para o centro, eram as pessoas que estavam melhor de vida. E muitos me perguntam: André, por que você usa terno e gravata? Porque foi a primeira mudança que as pessoas viram em mim e perguntaram o que eu estava fazendo. As pessoas não perguntaram qual era o meu bônus. Ela viu que eu estava mudando. Ela viu que eu mudei meu corte de cabelo. Ela viu que eu me posicionava de maneira diferente. E elas falavam: o que você está fazendo? E eu falava: senta aqui que eu vou te mostrar. Plano. E eu não vendia dinheiro, sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro para vender. Eu não mostrava bônus, sabe por quê? Porque eu não tinha bônus para mostrar. A primeira mudança que as pessoas têm que ver é em você. É em você. Olha que louco. Você está às vezes na sua casa, você está nesse negócio às vezes 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano. Só que a sua mulher, ou o seu marido, os seus familiares, sua mãe, seu pai, eles não veem mudança em você. E aí sabe o que eles vão te cobrar? Cadê o resultado? Que você só trabalha, eu não estou vendo nada. E aí eu te pergunto: quem está errado? Primeiro lugar que tem que ver mudança é dentro da sua casa. Se você não liderar a sua casa e for exemplo, você não vai ser exemplo fora dela. A primeira pessoa a me apoiar nesse negócio foi os meus pais. Sabe por quê? Porque imediatamente, quando eu vi que eu tinha uma oportunidade de mudar de vida, a minha linha ascendente falou: tira os brincos, eu tirei. Corta o cabelo, eu cortei. Terno e gravata, eu não questionava o que vinha de cima, eu só fazia. E de maneira inconsciente, eu comecei a atrair pessoas. Ouça a sua linha ascendente, ele consegue ver o que você não vê. E aí o que acontece? Esse é meu patrocinador. Aqui foi quando nós começamos a montar esse negócio. Mas eu vou voltar um pouquinho na história. Eu fui nessa reunião, R$50, um terno emprestado, cabia 2 de mim. Chegou lá, eu fiquei louco. Eu fiquei louco porque eu era o cara que conhecia muita gente, só que eu não tinha credibilidade, eu não sabia. Eu conhecia muita gente, eu conhecia desde o ladrão até o polícia, e eu me dava bem com todo mundo. E aí começou a apresentação. Na época, gente, R$50 era 1/4 do salário mínimo. Convertido para dinheiros de hoje, dá quanto? R$250, R$200, um convite. Só que eu fui, quando eu cheguei num ambiente propício, um ambiente que fazia diferença, eu olhava e falava: cara, meu Deus, é meu sonho estar aqui com pessoas bem trajadas, pessoas bem vestidas. Caracas, eu vou mudar de vida. Eu sentia
que eu ia mudar de vida. E aí naquele momento, começou a falar e começou a mostrar os números, e você vai começar a construir sua rede. Eu olhava para esse meu amigo e falava, mano, cara, separa um pedaço dessa sala que eu vou trazer todo mundo. Ele, calma, segura. Eu falei, não, tô falando sério, separa metade da sala que eu vou convidar todo mundo. Por quê? Porque eu conhecia muita gente, e ele falando que você indicava seus amigos e ganhava dinheiro, e a primeira vez que você olha esse negócio, você não vê mais nada, você só vê isso, verdade ou mentira? E eu falava assim, ele, calma, não acabou. E aí passou a primeira parte, a segunda parte, e eu falava assim pra ele, mano, eu vou trazer 2 ônibus. Eu já tava fazendo uma lista, 48 pessoas, vou trazer 2 ônibus. Aí ele, calma. E aí vem no final, o cara e fala assim, o investimento é apenas, vou traduzir em dinheiro de hoje, tá? 15 mil reais. Eu olhei pra ele e falei, você é idiota? Sabe aquele meu ônibus? Capotou, pegou fogo, meus amigos morreu tudo. Eu olhava e falava, velho, você é louco, ninguém tem condições de fazer isso não vai funcionar. Só que dentro de mim ficou aquela coisa ainda. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, conheci um negócio que a gente vai ficar rico. Ela, o que é, meu filho? Eu falei, assim, essa, tentei explicar o plano. Quem fez isso a primeira vez que viu o plano? O que todo mundo fala? Tipo, te tira do negócio. E aí me tiraram do negócio. Minha mãe, não. Falei, mãe, vende uma máquina. Filho, primeiro que as máquinas não é minha. Segundo, se não der certo, a gente passa fome. Fui falar com o meu vizinho, que nós éramos inquilinos dele. Ele falou, não, isso aí é pirâmide, não sei o que, tô fora. Gente, e aí, olha a mágica. André, quando que a sua vida mudou? Quando eu tinha 17 anos de idade. Essa empresa tinha treinamentos bem pequenininhos, mas pessoas extraordinárias, como tiveram aqui em cima do palco hoje. Histórias incríveis. E aí eu ouvi um cara e eu vi que era possível mudar de vida. Foi o melhor treinamento que eu tive na minha vida. Sabe qual foi? Eu passei a crer que era possível. O melhor treinamento da minha vida. Porque eu olhava na internet, a mídia fala que só jogador, que só artista, que só músico muda de vida, e não é verdade. A maioria das pessoas que mudam de vida não está na televisão. E eu olhei aquilo e eu falei, cara, então peraí, existe um outro caminho que não é o crime, porque eu nasci na periferia? Existe. E naquele dia eu falei, cara, é possível. E ali começa a minha jornada, com 17 anos de idade. Eu fui em alguns treinamentos, como muita gente, logo nem entrei no projeto, não tinha dinheiro, era menor de idade. Só que eu tomei uma decisão de mudar de vida. E você precisa tomar essa decisão para ontem. Sabe aquela decisão que você não dorme dos 17 anos até você achar a oportunidade? E depois que você acha, você fica tão louco que você não dorme até prosperar naquela oportunidade. E depois que você prospera naquela oportunidade, você não dorme, porque você precisa ajudar outras pessoas a chegar àquela prosperidade. É essa decisão que eu estou falando. Com 17 anos, fui lá e falei, não é esse o caminho, mas eu já aprendi que dá. Começa o negócio de montar site, não dá certo. Começa o negócio de vender sinal de internet, não dá certo. Tudo buscando renda residual. E aí daqui a pouco, eu pego um emprego, começo a montar site, e eu me torno monstro do terror de um parque de diversão em São Paulo. Eu ganhava 30 reais por dia para assustar as pessoas num parque. 30 reais. E aí eu começo a entrar no mundo meio que de teatro, porque você tá lá, você vai participando de teatro. Aí comecei a dançar, comecei a me envolver com teatro, e foi um belo dia que eu acho que muitos não sabem, me chamaram para fazer um desfile no SBT, num programa do Silvio Santos. Eu falei, caracas, velho, meu sonho é conhecer o Silvio Santos, eu vou de graça. E André, por que você ia nesses negócios? Porque o que eu gostava, e principalmente, gente, para procurar mulher. Eu ia para procurar mulher, já tava com 19 anos, eu tinha tentado de tudo. Fui 4 anos monstro do Play Center, fazia bico de segurança, bico de garçom, bico em buffet, servindo as pessoas, fazia bico de tudo para ganhar 30, 50 reais na noite. E eu olhava aquilo, com 19 anos de idade, fui no SBT. E quando eu fui no SBT, esse dia tinha eu de homem e 7 mulheres. Eu falei, me dei bem. E aí, trabalho, né, gente? A gente tem que trocar telefone com todo mundo. Troquei telefone com todo mundo. E aí a Margarete estava nesse desfile. O Silvio Santos é meu padrinho de casamento. Mentira, ele não sabe ainda, mas ele é. E aí, naquele dia, a Margarete namorava, eu namorava. A gente recebeu um cachê. E aí a gente estava indo na mesma direção. Ela falou, não tenho trocado. Eu falei, vamos, eu pago a sua condução. E aí eu fui lá, paguei a condução dela. A gente foi conversando. Ela foi falando do namorado dela, eu fui falando da minha namorada. E passou. 1 mês, 2 depois, a gente começou o grupo trocar e-mail para chamar um outro pro trabalho. E a Margarete um dia falou assim, terminei com o meu namorado. E aí passou um tempo, eu falei, terminei com a minha namorada. E a gente se encontrou, eu com um currículo debaixo do braço, entregando currículo no Shopping Center Norte para arranjar um emprego numa loja de shopping. E eu fiquei com ela a primeira vez. E aí, olha que louco, gente. Aí um dia eu marquei de me encontrar ela, e eu fui ficar do jeito que eu ficava no meu bairro, no muro de casa. Quem ficava assim?
na esquina, no muro. A tia dela saiu e falou assim, ó, na minha família ninguém fica no muro não, pode entrar. E quando eu entro, eu vi o meu próximo sonho. Eu queria construir uma família. Meus primos foram mortos, presos, a maioria tomou rumo errado. E eu vi aquilo, eu falei, caracas, eu quero ter isso. Natal, 20, 30 pessoas juntas. Tinha ceia, tinha tudo. E a minha família era muito eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. A gente servia no fogão, pegava lá o copo de requeijão, sentava na sala, comia assistindo alguma coisa e acabou. E aí eu falei, cara, que eu vou falar? E naquele dia eu praticamente comecei a namorar com ela, porque eu conheci o pai dela, conheci tudo. E naquele dia eu tomei outra decisão. Falei, o que eu vou falar pro pai dessa menina? Que eu sou monstro? O que eu vou falar pro pai dessa menina? Eu falei, cara, eu preciso ser alguém diferente que eu não pude ser até os meus 19 anos. Eu tenho a chance de me tornar a pessoa que eu queria ser dentro de um novo ciclo de amizade. E se você trouxer esse negócio pro nosso negócio, pra cá, se você pegar esse aprendizado e trouxer pra cá, ninguém pediu o seu currículo, ninguém te conhece, a maioria das pessoas que te apoiam não te conhece, elas te incentivam, falam que você vai chegar e tudo mais, e você tem a chance de ser a pessoa que você sempre quis ser, aqui dentro, cara, aqui dentro, todo dia você tem a chance de ser uma nova pessoa. Eu falei, cara, eu preciso ser diferente. E eu lembro de um treinamento do Daniel Shoa, e o Daniel fala assim, que muitos agem com medo de ficar para trás. E nesse dia, passou um tempo, tinha uma das primas da Margarete, namorava com um rapaz que a mãe dele já estava numa vida que eu sonhava em ter. Ela tinha uma casa própria, uma casa na praia, ajudava o filho a pagar a faculdade. Naquele momento, de uma maneira inconsciente, ela falou o seguinte, o Ramiro vai fazer faculdade. Aí eu falei, quer saber? Eu tinha arranjado um emprego numa lan house, Counter-Strike na madrugada. Quem jogava Counter-Strike aí? Só headshot. E aí eu falei, cara, quer saber? Essa lan house fechou, eu peguei R$800 e falei, eu vou fazer faculdade. André, mas por que você queria estudar? Não, eu tinha medo de ficar para trás. E eu aprendi uma coisa aí que eu quero deixar com vocês, e eu aplico isso até hoje na minha vida. André, por que você ouviu o conselho da mãe de uma outra pessoa? Porque naquele momento, ela era a pessoa mais bem sucedida que eu conheço. E eu aprendi desde cedo a ouvir as pessoas que estão vivendo aquilo que eu quero viver. Ponto. Mas o que isso tem a ver com o nosso negócio, André? Tem muita gente te aconselhando e não tem a vida que você quer ter. Tem cara que faliu 3 casamentos e quer te ensinar um conselho amoroso. Tem cara que não tem resultado financeiro e esses caras vão tentar tirar você de dentro deste negócio. Se a pessoa falar, isso não dá certo, você vira pra ela e fala assim, eu sou ensinável, eu sento com você, me mostra o que dá certo que eu tô dentro. E você vai ver que ela não tem o que te mostrar. E lá atrás eu fiz isso, e eu ingresso numa faculdade, começo a fazer ciência da computação. Eu não sabia fazer o básico, ficava na hora do intervalo estudando para pegar tudo que eu deixei de aprender na escola. Em um determinado momento, um amigo meu chamado Leandro, ele vai fazer uma entrevista, não dá certo, ele vira e fala assim, André, eu fui fazer entrevista, mas para mim essa vaga não serve. Se você quiser ligar lá, eu peguei o telefone e liguei, e o cara falou, gostei da sua atitude, vem aqui agora. Gente, eu penteei o cabelo de lado, pela felicidade da minha filha. Eu fui no brechó atrás da minha casa, comprei uma camisa social, uma calça social e fui nessa entrevista de emprego. Chegou lá, o cara, adorei a sua atitude, você começa a trabalhar amanhã. E nesse momento, eu era o cara mais bem sucedido da minha família, com um salário de estagiário de R$1.000. Quem se lembra dos seus, quando você ganhava 300, 400, 500, 700 e passou para 1.000? Quem se lembra disso? Qual é a sensação de um dígito a mais? Você fala, mano, eu tô rico, velho. Eu tava explodindo de felicidade. Comecei a trabalhar. Nessa empresa, era uma casa, tinha 12 funcionários. E eu comecei a trabalhar, não aguentei pagar a faculdade, tive que trancar a primeira. E um dia a mãe do Ramiro vem e fala o seguinte, Ramiro, ele vai fazer intercâmbio. Eu falei, cara, que é isso? Joguei na internet, quando você vai para fora do país estudar. Falei, eu vou fazer intercâmbio. André, mas por que você queria fazer intercâmbio? Não, eu não queria ficar para trás. Cheguei no meu chefe, ele falou, André, você tem 1 mês de férias para pegar. Eu falei, eu quero saber se eu posso acumular férias. Ele falou, para quê? Eu falei, porque eu vou acumular 3 anos. E daqui a 3 anos eu vou fazer intercâmbio. Ele era muito bem sucedido, nunca tinha saído do país, nem os filhos dele. Nesse momento ele falou, tá bom, eu sou grato a esse cara de uma tal maneira, gente. Ele me ajudou muito. E aí, aprendi mais uma coisa. Eu tornei essa meta pública. Eu desci para trabalhar, esse cara falou, André, você não vai pegar férias? Eu falei, não. Ele, por quê? Porque eu vou fazer intercâmbio. Pra onde você vai? Pro Canadá. Aí os caras olharam e começaram a gargalhar de risada na minha cara. Eles me chamavam de pé de pato. Sabe quando você compra aquele sapato bem quadradão assim, grande, maior, que você pega de alguém? Ele falou, mano,
E o pior, gente, quem já fez isso? Quando você vai acordar, você põe uma meia de um pé, tipo Nike e outra Reebok. Já fizeram isso, de pôr um pé de cada meia? Os caras olhavam e falavam, mano, você tá com um pé de um, pé de outro, e tá falando que vai pra fora do país, acorda. E começaram a debochar. Eu olhei, aquilo me deu uma raiva. Eu falei, eu vou pra esse intercâmbio, nem que seja a última coisa que eu tenha que fazer na minha vida, mas eu vou para esse intercâmbio. André, e o que acontece com isso? Eu vou trazer um aprendizado. Foi igualzinho multinível, gente. No primeiro ano, todo mundo fala, eu quero ver se você vai dar certo, senão eu entro. Quem ouviu isso? 2 anos se passa, eu quero ver até quando dá certo. 3 anos se passou. Ah, mas você foi uma pessoa de visão, né? Que você deu sorte. No primeiro ano ninguém acreditava. Eu acumulei férias. Eu dava soco no travesseiro para não dar em alguém no trabalho. Por causa da pressão de trabalho, com 23 anos de idade já tinha estresse. No segundo ano, terceiro ano chegou. Eu tinha concluído minha faculdade, tinha passado em certificações da Microsoft. E como que eu ia? Eu não tinha R$1. O meu chefe falou assim, eu vou te pagar a passagem por tudo que você fez pela minha empresa nesses anos. Ele me pagou a passagem. A mulher dele chegou e falou, eu vou te dar sua mala. Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. Ela me deu uma mala. A minha mulher, que hoje é minha mulher, chegou e falou assim, eu estava guardando esse dinheiro para um dia a gente casar, R$4.000. Falou, Tó, honre as pessoas que estão com você. Honre. E aí, 3 anos de férias, fui para o intercâmbio. Foi o maior choque de realidade que eu tomei na minha cabeça. Quem assistiu Esqueceram de Mim? Vai pegando a idade da galera, né? Gente, parecia que eu estava dentro do filme. Cheguei no Canadá, as casinhas com os topo branco, caindo neve, tudo sem portão. Tudo funciona. Eu pobre lá no Canadá, entrei com um bilhete lá procurando o ponto onde eu passava o bilhete único. No metrô não tem catraca, eu olhava e falava, que é isso? Não entendia nada. E aí eu fui, gente, era um êxtase. Eu lembro até hoje, o avião pousando e eu chorando dentro do avião, ninguém entendia nada. E aí eu aprendi algumas coisas nesse trajeto. Eu era funcionário na área de tecnologia. E nesse momento, o sonho de quem trabalhava com TI era trabalhar na IBM e na Microsoft. E a gente começou a prestar serviço para essas empresas. No meio da minha decisão, o cara chegou e falou assim, ó, vem trabalhar na Microsoft, eu pago mais. Eu tinha 2 opções, recusar ou aceitar. E eu recusei. Tempos depois vem a IBM, vem trabalhar na IBM, a gente cobre o seu salário. E eu aprendi uma coisa ali, gente. Primeira coisa que eu aprendi, uma frase do Steve Jobs: foco é você saber dizer não para outras boas ideias. Gente, eu me propus a um objetivo de 3 anos. Se no meio do caminho eu não cumprisse aquilo, as pessoas iam falar que eu só falo, que eu não faço, e que não sei o que tudo que você põe a mão você não termina. E eu não queria ter essa imagem, porque eu tornei público aquilo ali. Quer bater uma meta? Torne ela pública. Quer emagrecer? Posta uma foto na internet lá e fala assim, ó, daqui tantos dias vocês podem me cobrar que eu vou emagrecer. Torne ela pública para o seu upline, para o seu patrocinador, para a sua linha ascendente, e você vai ver que aquilo vai te mover. E aí eu estava lá fora, cara, vendo tudo aquilo, em choque com aquilo, não falava uma palavra quase em inglês, male sabia perguntar se essa era a direção. Cheguei na escola com muita dificuldade, caí numa sala com 12 alunos. Adivinha outra coisa que eu aprendi? Eu era o mais velho, eu estava com 23 anos, todos tinham 17, 18, e eu aprendi uma coisa ali. Só tinha 2 alunos, que eram 3, mas um era de outra sala. Os pais dele eram executivos da Pepsi. Eles já estavam lá há 1 ano. Os outros, todos os pais eram empresários. E aquele dia eu falei assim, eu quero fazer isso pelos meus filhos. Eu quero fazer isso pelos meus filhos. E eu já sabia que sendo empregado eu não iria conseguir fazer. Por quê? Porque eu estava vendo ali a vida que aquelas crianças, aqueles adolescentes tinham. E naquele momento eu tive que tomar uma outra decisão. Eu não andava com brasileiro, porque a maioria que estava lá 1 ano, 2, eles toda hora estavam falando português. E eu só tinha uma chance de aprender aquele idioma na minha vida, porque eu não podia mais ter tempo de ficar 7 anos dentro de uma escola. Era uma chance. E eu só saía para me divertir de quarta-feira, que chamava $1 beer, $1 a cerveja, só. E como que você aprendeu, André? Em 3 meses eu estava com meu inglês praticamente fluente. Eu dormia com fone de ouvido, eu só falava inglês, eu não queria nem falar com a Margarete em português, nada. André, mas você é radical. Tudo que dá certo na vida é por imersão, meu amigo. Tudo que dá certo na vida é por imersão. Foram 90 dias focado. E aí deixa eu te contar uma coisa.
E eu lá caçando, eu falei, cara, eu preciso ter um negócio, eu não posso ser mais colaborador, eu preciso. E eu ficava ali, ao mesmo tempo que eu estava vivendo uma coisa extraordinária, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia ver aquilo e falar, ó, deixa eu me contentar que foi uma vez na vida e acabou. Cara, entram uns caras de uma companhia americana e eles convidam a gente para passar tempo com eles, para aprender o idioma. E eu falei, peraí, eu já vi essa empresa no Brasil, por que eles convidam a gente para passar tempo com eles? Que é uma maneira de prospectar. Quando eu venho para o Brasil, eu dou continuidade no negócio, e os caras expandem a rede no mundo, porque você não precisa ir para a Bolívia, para os outros países para abrir rede. Se você for numa comunidade, tem cara indo daqui para lá. E aí eu falei, peraí, já vi isso. Eu comecei a pesquisar sobre marketing de relacionamento, marketing de rede, network marketing. E eu fui ficando encantado e foi me ligando aquele convite que eu tinha quando eu tinha 17 anos. Gente, sabe o que eu fiz? Eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou mudar de vida. Eu fui na companhia aérea e eu pedi a antecipação da passagem para voltar para o Brasil. Falei, eu quero voltar agora. Faltavam uns 12 dias para acabar tudo. Eles me deram. Saí da escola, fui escondido na formatura da Margarete. A história da Margarete é incrível, mas eu vou deixar para ela contar. Ela ganhava R$150 quando começou a fazer a faculdade. E ela trabalhava como office boy, office girl, a gente chama. Ela levava documentos nas empresas, pegando ônibus e tudo mais. E nesse momento eu voltei, cheguei de surpresa na formatura dela, pedi ela em casamento. E eu falei assim, ó, se prepara que a gente vai mudar de vida. André, por que você voltou? Por duas coisas. Muitas pessoas sonham em morar fora. Eu também já tive esse sonho. Ah, vou ganhar dinheiro e vou morar fora. Só que na verdade o que eu queria, gente, era uma oportunidade. Eu não queria deixar as pessoas que eu amo para trás. Só queria mudar de vida. E aí eu vi um caminho, cheguei, pedi a Margarete em casamento e eu tive a oportunidade de ficar lá fora. A escola me chamou para ser funcionário e eu falei não. Um brasileiro que era diretor de TI de uma empresa me arrumou uma vaga de emprego, falou, fica, porque você vai se dar bem, que você é muito esforçado. Eu falei não. Sabe por quê? Porque eu prometi para minha esposa e para o meu chefe que eu voltaria. Quando você falar uma coisa, você cumpra isso. Não, o papo é reto, né, Claudião? O papo é reto. Voltei, pedi a minha esposa em casamento. No outro dia eu liguei para o meu amigo, você está fazendo aquele negócio ainda? Ele falou, estou em outra empresa. Eu falei, eu quero ver. Ele ia me mostrar o plano. Eu falei, não quero ver o plano, só me mostra o produto. Era site, loja virtual. Eu falei, como que eu pago? Ele aqui, estou dentro, paguei. No outro dia meu chefe falou, você é gerente da empresa. Aumentou meu salário para R$6.000 bruto, era gerente de TI. A Margarete já estava com um salário de 4,5, jovens, 23, 21, com renda de R$10.000. A gente falou, cara, a gente vai viver bem. Mas eu olhava para tudo isso e eu começava a projetar o futuro. E eu li um livro que mudou minha cabeça, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E eu olhei e falei, cara, meu pai não vai se aposentar, meu sogro, minha mãe, todo mundo. Se eu não tiver como sustentar eles, eu vou colocar toda uma vida em risco. E eu falei, cara, eu preciso ganhar no mínimo 15, 20 mil para ter uma vida digna. E eu pensava nisso, e eu sabia que 10 mil não ia dar para ter uma vida digna. E aí, eu começo a fazer o marketing de rede. Numa empresa que ela não existe mais, chamava G3W, eu fiquei nessa empresa por 2 anos e meio. Ela vendia site e loja virtual. Gente, eu fiz um arrebento de vendas. Tinha mês que a gente ganhava R$16.000 com vendas. E lá nós tínhamos um lema: vendas de manhã e de tarde para noite, plano. E a gente arrebentou de vender e eu construí uma equipe de 4.500 pessoas. E eu não tinha nada, morava no Jardim Peri. E eu comecei a ter um pouco. E adivinha o que a gente faz quando começa a ter um pouco? Torra. Primeira coisa que eu fiz, comprar uma BMW. Só que quando eu comprei essa BMW, a minha vida virou um inferno. Porque minha esposa queria casar. Em vez dela gostar do multinível, ela odiava o multinível. Gente, eu levava convidado, ela ligava pro convidado depois e falava assim, não entra. Quem já viu aquele filme, Dormindo com o Inimigo? Cara, ela tirava as pessoas de dentro do negócio e eu me matando. Até uma hora que ela decidiu fazer um negócio, nenhum evento ela decidiu fazer um negócio. Aí a gente foi comprar um carro pra ela, um New Beetle, na época o carro do ano. Vamos casar, vamos. Pra onde nós vamos? Cara, eu já vi o mundo lá fora, é sensacional. Vamos fazer nossa lua de mel em 8 países da Europa. Fomos para 8... Quantos aqui gostariam de ter uma lua de mel dessa? 8 países. Cara, foi incrível. Aí a gente voltou, pegou uma casa dentro de um condomínio e começamos aquela loucura toda e tal. E aí teve uma hora que eu tava indo bem. Só que eu olhava pro meu time não tava indo bem. Meu time, o melhor cara, tava ganhando R$1.500. E eu olhava aquilo e falava, cara, tá errado. E eu comecei a estudar o mercado, estudar essas empresas que criaram história. E eu vi que eles tinham um produto de recorrência.
acaba, compra de novo, acaba, compra de novo. E aquilo começou a dar um nó na minha cabeça, e eu comecei a me desentender com o dono da empresa, porque eu comecei a questionar, porque eu tinha informação, e ele cortou meu contrato, eu também já não queria ficar, e do dia para a noite, a gente começa a acumular dívidas, devolvo um carro, devolvo outro carro. Alguém já trabalhou em call center aí? Como que os caras descobrem o telefone dos seus amigos, dos seus parentes, de todo mundo? Eles não querem te cobrar, eles querem acabar com a sua reputação, porque eles ligam para todo mundo falando que você está devendo. E aí, olha que louco, gente, um amigo meu tinha devolvido um apartamento que ele ia começar a construir rede em Florianópolis, e aí nesse momento a gente sai da empresa. Esse cara vem morar comigo, ele, a mulher e uma bebê de 4 meses, eu acho que na época. Na minha casa só tinha uma mesa e a geladeira e a máquina de lavar, e a minha cama, só. Não tinha sofá, não tinha mais nada. E para um bom profissional de marketing de rede tinha um projetor. E aí ele pegou e falou assim, cara, o que a gente vai fazer? E a gente falou exatamente, ele falou, cara, eu vou pra rua vender água, mas eu não volto pro tradicional. Eu já tinha degustado a vida do empreendedorismo. O meu sogro chegava e falava assim, André, tá ruim. E a gente é orgulhoso, verdade ou mentira? Eu falava assim, tá ruim. Ele, mas tá muito ruim? Eu falei, tá muito ruim. Ele, tá muito ruim. Eu, muito ruim. Ele falou, por que você não arranja um emprego? Aí eu falei, não tá tão ruim assim também. Dá pra aguentar mais um pouco. Gente, a gente começou a ir pra rua vender sites, se virar. Teve dia que não tinha a comida da nenê. Vocês já viram um dia num vídeo, a gente falou, toda vez que eu vou falar disso aí eu choro, porque a gente não tinha dinheiro para comer, não tinha um miojo, não tinha R$1, 4 adultos e um bebê dentro de casa. 4 adultos e um bebê dentro de casa. E esse cara vai para Florianópolis, e daqui a pouco ele fala, cara, eu tenho que voltar. André, eu tô voltando. Eu falei assim, Felipe, eu fui despejado, não dá para você voltar. Ele fica em Florianópolis. E a nossa vida começa a virar de cabeça para baixo. Devolvo a casa, volto a morar na Zona Norte, Jardim Peri, enchi o colchão de ar, murchava o colchão, levava para casa do meu sogro, enchi o colchão de ar, e eu olhava para minha esposa com toda a convicção do mundo, e a gente olhava um pro outro e falava assim, nós vamos ser ricos. Se você ouvisse nossa conversa, você ia falar, vocês são loucos, cara. A gente olhava e falava assim, nós vamos ser ricos. Devendo 80 mil para banco, minha mãe tendo que emprestar R$10 pra gente sair de casa. E a gente fala, a gente prega muito bem. A gente saiu daquela empresa, a gente estava ganhando dinheiro, mas a equipe não estava. Deus sabe o que a gente está fazendo. E a gente acredita na lei da semeadura. Você vai plantar, você vai colher, você vai plantar, você vai colher. E Deus sabe o que tem no meu coração, velho. E eu falava assim, eu não faço barganhando, eu estou fazendo porque eu vou ter, não, mas eu sabia das minhas intenções. E a gente ali batendo, tentando um monte de coisa, e as dívidas acumulando. E aí um dia uma abençoada junto a outra abençoada falou, prepara um currículo, porque tem uma empresa entrando e vai precisar de treinadores. E deixa eu te confessar uma coisa, a minha paixão não é multinível, a minha paixão é treinar e mudar a vida das pessoas. Essa é a minha paixão. Eu só achei uma maneira de ser bem remunerado por aquilo que eu sou apaixonado. E quando falou em treinar pessoas, era um cachê de R$800 por treinamento. Eu falei, cara, 10 treinamentos, 808 mil, começa a resolver as coisas, vou ficar rico. Fiz um currículo, eu, Pedro Andrade, e o Pedro conduzindo tudo, me leva até a fábrica. Quando eu chego na fábrica, um monte de produto, eu olhei e falei, cara, e eu fiquei em choque com aquilo. E aí aconteceu algo incrível. Só faz barulho quem já deu um abraço no Sandro. Ó, gente, eu vou falar de novo, ó. Só faz barulho quem deu um abraço no Sandro. Repare que tá todo mundo sentado aqui quem já abraçou o Sandro. Você que não abraçou o Sandro, esse pode ser um dos segredos para estar aqui, ó. Cara, aquele cara me abraçou. E ele olhou e falou assim, a gente vai construir a maior empresa de venda direta do mundo. E eu olhei para ele e naquele dia eu senti verdade. E eu falei, nós seremos, o meu patrocinador virou para mim e falou, nós seremos a Amway brasileira. Eu creio nisso, nós já somos, sim ou não? E nós vamos ser a número 1 do mundo. Cara, e aquilo ali, e Arnaldo Peixoto, os dois caras que eu tenho, até hoje como mentor, tudo que eu vou fazer eu pergunto a eles, tudo. E aí eu olhei e falei, cara, a gente vai arrebentar. Saí de lá com os flaconetes, eu fui para ser treinador, eu não queria fazer um negócio. Só que até você tomar uma decisão, muita coisa começa a mudar. E nesse momento, as pessoas começaram a falar, André, você é formado, você tem certificações Microsoft, você fala inglês, você vai vender perfuminho, você virou sacoleiro. E as pessoas começavam a criticar. Gente, quem aqui passa por isso? Saia o mais cedo que você puder da sua casa e volte o mais tarde que você puder, trabalhando. Anota essa frase, não há crise que resista a trabalho duro. Não há crise que resista a trabalho duro. E aí, eu saí louco, peguei o flaconete, voltei. Gente, eu passei, aí começa a história. Eu passei no posto de gasolina, molhei a mão do cara, falei, você gosta de ficar cheirando gasolina ou prefere cheirar perfume?
Olha que abordagem profissional. O cara, não, perfume, olha aqui, pá. Aí o cara olhou e você precisa ser criativo. Sabe como a gente vendia as traduções Gold? Hoje ninguém nem comercializa direito. Sabe como que era traduções Gold? A gente ia quebrar a cabeça, não tinha um evento desse, pessoas especiais, não tinha treinamento, não tinha método. Só que formava pessoas fortes, porque hoje um dos erros é todo mundo ficar esperando coisa da sua linha ascendente, do seu patrocinador. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu não estou crescendo porque o sistema não sei o que. Deixa eu te falar uma coisa, o que faz uma rede crescer é o líder. O sistema ajuda a manter o seu negócio. Aí vai lá e coloca toda a expectativa de vida, culpa a linha ascendente, culpa que não tem apoio. O que você fala para Dani? Começou quando não tinha ninguém para pegar na mão dela e falar, vai vender, filha. Você quer moleza? Você quer férias? Tem várias profissões que você tem 2 férias por ano. Aqui a gente não está falando de férias, a gente está falando de você trabalhar duro e mudar toda a sua próxima geração e de sua família inteira. Tá com raiva? Anota, porque nós aqui, principalmente da frente, não cresceu com as pessoas alisando a gente, falando, ó, campeão, tudo bem, tá tudo lindo. Não, e hoje você tem pessoas excelentes aqui que fazem isso o dia inteiro com você. Passei o perfume, um moleque falou assim, eu quero 2. Eu falei, sério? Quero 2. E a gente tinha uma reunião na fábrica, 1 quarto de gasolina, fomos o dia inteiro sem comer. André, por quê? Porque estava em reunião? Não, porque não tinha dinheiro. Na volta, passamos no pedágio, eu liguei para Amanda, falei, Amanda Silva, pessoa que convidou Pedro Andrade. Falei, Amanda, eu preciso de 2 perfumes, eu não tenho dinheiro para comprar, você pode me emprestar? Amanda falou assim, André, passa aqui para pegar. E o Pedro falou, Amanda, paga um lanche pra gente que a gente tá sem comer o dia inteiro. Ela falou, passa aqui que eu vou pagar. Fomos no Center Norte, Amanda pagou um lanche, a gente o dia inteiro sem comer. Ligo pra Margarete, a Margarete fala assim, eu tô no ponto de ônibus, eu não tenho dinheiro pra voltar pra casa. Aí eu peguei e falei assim, putz, vou passar lá. Peguei a Margarete. Ela falou assim, amor, liga pra esse cara, porque se ele não tiver o dinheiro dos 2 perfumes, a gente não tem dinheiro pra voltar pra casa, porque não tem mais gasolina. Aí eu falei, caraca, como que eu vou ligar pro cara e perguntar, eu nunca fiz isso na minha vida. Como que eu vou ligar pra ele e falar se ele tem dinheiro? Aí eu fiquei pensando, veio uma ideia na minha cabeça. O perfume era 45, a gente vendia por 90. Ele tinha que me pagar 180. Aí eu liguei pra ele e falei assim, oi, tudo bem e tal, pode falar? Pode. Eu rezando, eu falei assim, eu tô ligando pra saber se você precisa de troco. Aí ele falou, não, André, o dinheiro tá trocado, pode vir. Quem se lembra da sua primeira venda? Qual é a sensação? Gente, eu comecei a entender, igual o vídeo do Rick lá, falei, 1, 2, falei, mano, eu vou ficar rico. E aí eu fui a milhão e o Pedro dentro do carro morrendo de vergonha, eu fui, a gasolina já praticamente acabando, eu fui lá, recebi, entreguei, não coloquei gasolina, desci no próximo posto. Falei, se deu certo com um, vai dar certo com o outro. Fui lá e abordei o cara, da mesma maneira. Esse cara não comprou. Aí eu falei pra ele, põe 30 reais de gasolina. Eu tinha que dar 90 pra Amanda e 90 era meu lucro. Eu falei, põe 30 reais de gasolina. Aí já desci, comecei a mostrar perfume pra ele com flaconete. E aí ele falou, quanto que é? Eu falei, 90 e tal, tô empolgado. Ele, agora não, tudo bem, beleza. Aí eu fui, dei 30 reais pra ele, falei, valeu. Aí ele, ô amigo, é 90. Eu falei, não, é 30. Ele falou, não, pus 90. Eu falei, não, 90 era o preço do perfume. Ele falou, putz, eu pus de gasolina. Já vai todo o meu lucro embora na primeira oportunidade. Só que eu tinha de gasolina para trabalhar 1 semana. E deixa eu te falar uma outra coisa. Eu já tinha uma experiência de marketing de rede. 2 anos e meio. Só que eu fiquei mais ou menos 6 meses até encontrar a Rinodê. Eu não tinha rede montada. Eu não vim em migração de rede. Só que eu já sabia uma habilidade de contactar e convidar. E um dos segredos desse negócio é você fazer maratonas, imersões de 90 dias. Quando eu entrei no multinível, eu dormia ouvindo áudio. Eu lia e eu ia buscar informação sedento. Sabe por quê, gente? Deixa eu te contar um dos grandes segredos. Qual que é o produto da Rinodê? Perfumaria, cosméticos são os produtos, sim. Só que no marketing de rede, você é o produto. E se a pessoa não te comprar, ela não vai comprar nada de você. Ela não vai te comprar. André, mas por que você está falando isso? Você pode até construir uma rede, mas se você não tiver sede de aprender para inspirar esse time, para trabalhar, para mostrar, para ensinar, você vai perder a mão da liderança. E da mesma maneira que você constrói, vai ficar reconstruindo toda hora. E o principal produto desse negócio é o seu conhecimento. E conhecimento é informação colocada em prática. Não adianta você vir para 10 treinamentos e não fazer nada com isso. A gente vai ter um plano de ação aqui agora, daqui a pouco. Se você não fizer, você jogou 2 dias da sua vida fora. Não adianta nada você pegar esse mundo de conhecimento e não aplicar. Quem aqui está com o caderno? Levanta o caderno. Bastante gente.
Quem não tá, se eu te pedir para você replicar esses treinamentos amanhã, você acabou de cadastrar 10 novos, como que você faz? Ou você vai falar que é o sistema que tem que fazer? Você tem que duplicar o mais rápido possível as informações que você tem. Por que algumas pessoas conhecem o plano com uma, não querem entrar, mas querem entrar com outra? É o mesmo plano, o mesmo produto, o mesmo tudo. Por quê? Porque ela sente mais confiança na outra. Você tem que vender atitude. Você não tem que ficar vendendo dinheiro, não tem que ficar vendendo Lamborghini, Ferrari, Cruzeiro. Não! Se você vender isso, a pessoa vai entrar e vai querer isso muito rápido. E se ela não tiver, ela vai sair muito rápido. Você tem que vender o futuro. Você vende uma visão, você desenha na cabeça das pessoas o que este negócio vai se tornar. Daniel falou disso, o Elton falou disso, eu endosso. Você vende a visão, porque se você vender dinheiro, a pessoa vai entrar pelo dinheiro. E se ela não ganhar dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai sair pelo dinheiro. Só que se você vender uma visão, se você vender um conceito, se você vender uma causa, ela vai entrar por isso. Ela vai amar os produtos e por esse motivo ela permanece no negócio. Hoje aqui eu não vou falar do futuro, da minha visão, porque já foi aqui muito bem explicado. Sabe o que eu pego no pé do meu time? Alinhar a cadeira com barbante para ficar perfeita. Aí você vai falar, André, mas precisa disso, das cadeiras? Ninguém vai perceber. A maneira que você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras. Simples assim. Se o seu carro é sujo, eu já sei como que é a sua vida financeira. Eu já sei como é o seu guarda-roupa. Eu já sei como que é boa parte da sua vida. Se você anda mal arrumado, eu já sei como você trata as coisas. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, André, minha equipe não me ouve, não tem comunicação, é todo mundo desmotivado. Só fiz uma pergunta para ela, como que é dentro da sua casa? Essa pessoa parou e começou a chorar. Guarda isso, a maneira que você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras. As pessoas não têm que ver o seu bônus para fazer esse negócio, elas têm que ver você melhor, você numa postura melhor. E lá atrás a gente fazia isso, sabe para quê? Por 2 motivos, para fazer bem feito. Segundo, a preparação antes do evento. Terceiro, disciplina, lealdade. Eu chegava no banheiro da casa dos meus líderes hoje, e são líderes incríveis, incríveis. Sabe aquele cara que dormia e não tinha o dinheiro da comida da filha dele? Hoje é triplo diamante. E várias outras pessoas que mudou de vida, e você já sabe disso. Tem um time incrível, Pereira Diamante, Denis Driel, Atílio Granzotto, Caio Mazatti, triplos diamantes incríveis, um time incrível. E eu olhava para aquilo e a gente falava o seguinte, a gente vai ter que construir um negócio metade exército, com a disciplina, e metade igreja. Eu chegava na casa de muitos downlines meus, eu pegava os produtos todos e jogava no lixo. E eu falava, aqui só vai entrar produto da Rinodê. Eu ia no banheiro fotografar. Sabe por quê, gente? Primeira coisa, porque eu mudei de vida vendendo produto para ter o que comer no Natal. Segundo ponto, eu falava tão convicto dos produtos que eu usava e eu vendia. Eu consegui alugar minha primeira casa de aluguel. Foi meu primeiro grande feito nesse negócio. Alugamos uma casa. Nos primeiros 30 dias nós fizemos 24 diretos. Não foi com voucher, não foi com migração, não foi com merda nenhuma dessas daí. Foi no trabalho, na rasgação. E a gente começou a gerar um momento. Trabalhei para bater o diamante no primeiro mês, não veio. Trabalhei no segundo mês, não veio. Sabe quantos kit top entrou no meu time? 1. E no primeiro mês a gente fez 43 mil pontos. Sabe por quê? Porque eu juntava meu time e ia para a rua vender produto. E aquilo salvou muita gente durante muito tempo. E as graduações começaram a vir. E a gente começou a crescer. Deixa eu te contar uma cena engraçada. A gente morava numa casa. O Elton Oshiro deu uma saída. O Elton Oshiro um dia me ligou. André, você está morando em Guarulhos? Estou. Ele falou, preciso pegar um voo, posso dormir na sua casa? Eu falei, Elton, só se for no sofá. Ele foi lá, o Elton dormiu no sofá dessa casa. Lembra disso, Elton? Aí o Elton falou assim, vamos pedir uma pizza e tomar um vinho. Eu falei, Elton, eu não tenho dinheiro. Nós fomos andando, o Elton foi no supermercado comigo, comprou um vinho, pedimos uma pizza. E essa casa, o banheiro dela, os vidros eram todos quebrados, tudo quebrado. Sabe aquela parte que você encaixa a escova de dente, aquele negocinho que você encaixa a escova de dente, que tem um espelho? Só tinha um buraco na parede. A gente deixava os produtinhos tudo em pé, porque eu chamava todo mundo para ir na minha casa, gente. Sabe por quê? Você precisa fazer isso. Você não precisa ter vergonha de onde você mora. Aquela casa pode te incomodar, como hoje eu olho para a foto lá de onde eu morava no Peri, me incomodava. Mas eu chamava as pessoas lá porque eu tinha uma crença. E eu falava isso daqui, eu tenho que trazer as pessoas do meu time aqui. Porque se elas não vierem, elas não vão acreditar depois onde a gente vai estar morando. O Elton foi lá, tem uma testemunha aqui hoje. Meu sonho era morar na Serra da Cantareira, não tinha condições. Margarete engravida, a gente vai, compra um apartamento com muita dificuldade, primeiro imóvel,
Tempos depois, a gente bate triplo diamante, vai para a convenção, recebe um carro. Deixa eu passar aqui. Gente, olha isso aqui, falando de mudança pessoal. A minha fisiologia, eu podia falar que eu queria ser rico, mas a minha fisiologia nunca iria deixar eu me tornar uma pessoa rica. Porque primeiro você é, para depois você ter. E aqui eu achava que eu era o cara, desaforado, não via ninguém e tudo mais. Postura totalmente errada. Deixa eu passar isso aqui. E eu pego esse carro e no mesmo dia, o carro com 80 km, recebo uma batida. Um evento, gente, menor que esse aqui. E aí todo mundo falou para mim, nossa, é inveja do povo, né? Eu falei, não, eu sempre ressignifico as coisas na minha cabeça de uma maneira positiva. Eu falei, ia ter uma carreata de carro pro sítio da Dona Adelaide. Eu falei, Deus me livrou da estrada de amanhã. Poderia ter acontecido um acidente amanhã, que eu tô com a minha mulher e com a minha bebê. E eu rapidamente falei, Deus me livrou de algo amanhã. E quando você lê a parábola dos talentos, ele fala que a gente só está aqui para administrar o que é de Deus. Gente, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas se Deus ou livre, amanhã acontecer alguma coisa, eu só multipliquei os talentos que Deus me deu, mas vai ficar aqui, a gente não leva nada. Só que a gente tem que multiplicar, a gente tem que fazer as coisas com o nosso talento, tem que correr atrás, tem que fazer. E nesse dia, gente, eu peguei o blazer da convenção, ó, modesto, né, ó, tava com uns quase 100 quilos, só coloquei o blazer, tava um frio danado. E a gente continua trabalhando. E sabe o que eu aprendi nesse dia? Controle emocional. As pessoas não têm controle emocional. Tudo abala elas, um não abala elas, alguém parar abala elas. Um cara de outra equipe que não tem nada a ver com ela, parar abala ela. Mudar um ponto abala ela, tudo abala ela. Cara, se você deixar as coisas que você não tem controle de te abalar, você não vai chegar. Você tem que ser um tanque de guerra, uma blindagem emocional ferrada. Vai ter gente falando merda na sua cabeça, vai ter gente falando para você parar, vai ter gente torcendo contra. Pessoas próximas de você não vão acreditar em você. Você vai às vezes dormir com fome, vai trabalhar cansado, vai dormir pouco, você vai ralar. Deixa eu te falar uma coisa, você vai se ferrar às vezes. Se você não se ferrou na sua vida ainda, eu desejo que você se lasque só um pouquinho, porque eu te garanto que você vai começar a dar valor a outras coisas que hoje passam despercebido. Eu te garanto isso. Hoje, eu cheguei na Rinode com o meu casamento falido praticamente, com o meu casamento falido, e da mesma maneira que deu certo o negócio, eu falei assim, cara, é um casamento, tem que dar certo. E eu comecei a me dedicar como se fosse um negócio. Hoje eu vivo um casamento excelente, eu vivo um casamento pleno. Tem uma família linda. E o mais incrível, gente, o mais incrível, desde quando eu tinha 17 anos, hoje eu olho, eu me tornei exatamente a pessoa que eu gostaria de ser. Não estou falando em ter. Cara, a gente tem acesso a muita coisa. E você começa a olhar que tudo isso é legal ter, tem que ter mesmo, tem que tudo. Só que existe vários outros valores. Não rompa a sua família. Não rompa os seus princípios. Se você tiver que bater uma meta e você vai ter que escolher entre o seu caráter e a estratégia, escolha o seu caráter, não bata. Cara, não se rompa porque tem alguém fazendo. Trabalhe certo. Eu posso te falar, quem tem que ver está vendo. Quem tem que ver está vendo. Quando você senta com uma pessoa, hoje eu posso falar com tranquilidade, eu estou aqui pela missão deste negócio. Gente, hoje eu poderia pegar o globo, rodar o globo, parar o dedo e falar, eu quero ficar tantos dias aqui. Se eu quiser eu passo um ano lá. Eu escolhi estar aqui, porque eu já vivo nesse negócio dentro de um propósito, dentro de uma missão. Eu sei que é difícil você falar, mas eu tenho que ter propósito, eu estou precisando ganhar dinheiro. Mas peraí, vamos pensar um pouquinho. Às vezes você trabalhou a vida inteira com essa cabeça de, eu tenho que só ganhar dinheiro e não ganhou até agora. E se você sentar com uma pessoa com mais carinho, perguntar mais, como o Elton falou, perguntar aqui sobre o sonho dela, o que ela quer, dar atenção e tal. Esse negócio não é um negócio de colocar kit top, dá velocidade, mas não é só isso. Cara, e você vai passar por vários desafios. Deixa eu te contar mais uma coisa. Quem aqui tem dificuldade de fazer esse negócio? Levanta a mão. Fica de pé. Grava uma coisa. Olha para a pessoa do lado, olha para uma pessoa que está de pé. Olha para uma aí, pega uma parceira. Você vai falar assim para ela, parceiro, parceira, você sabe por que você tem dificuldade? Porque quanto maior a sua dificuldade, mais pessoas vão te aplaudir quando você estiver no palco. Bate na mão dela e fala assim, você vai ser o Imperial Diamante do Grupo Rinode. Não importa se é em 1 ano, se é em 2, se é em 3, se é em 5, se é em 10. Você vai ser Imperial Diamante do Grupo Rinode. Pessoal, olha aqui uma coisa, pode sentar. Sabe por que eu admiro esses caras todos que estão nesse sofá? Eu vou te falar uma coisa, eu admiro demais todo mundo, todos, eu admiro muito. Eu admiro uma pessoa que tem que crescer, que ela precisa colocar dinheiro dentro de casa, que ela tem que romper a vida digna. Eu admiro, mas eu admiro muito os caras que não precisam mais fazer isso e faz.
Você tem noção que é isso? Você ganhando 100, 200, 300, 400, 500 mil, e você sair da sua casa, sair da sua zona de conforto, às vezes pagar e tá aqui. E o mais incrível, a gente tá chegando num nível de maturidade desse negócio, que eu olho, eu tenho oportunidade, embora eu tive com vários two stars, em cafés, batendo papo, eu olho para esses caras, e falo, mano, a gente vai dominar o planeta mesmo. Porque se quando a gente precisava, a gente fazia dessa maneira, imagina agora que a gente faz pelo propósito. Você tem noção? Quando você vê, deixa eu te falar uma coisa, quando você vê um nível maior que o seu, um PIN maior que o seu, André, eu estou no treinamento ali de um diamante, eu vou te falar como eu vou trabalhar com o meu time daqui para frente. André, tem gente que não vai fazer, não me importa. Se hoje eu faço esse negócio pelo prazer, ele vai ter que ser prazer. Eu estou criando um novo time, começando tudo de novo. Eu cheguei para uma galera e falei assim, ó, antes do treinamento você vai no banheiro. Quando eu estiver falando um cara do que tem o seu nível, se o seu PIN for igual, você pode ir no banheiro. Se ele tiver um PIN acima, você não levanta, você não conversa, você desliga seu celular. Aí André, mas é muito radical. Foi assim que eu me tornei milionário. Não foi sendo... na paz do amor, não, foi no radicalismo mesmo. O sucesso não vai negociar com você se tem que ser ou não ser. Deixa eu te falar uma coisa, troque a sua TV da sala por uma biblioteca. Troque a sua TV por uma biblioteca. Comece a ter sede de buscar o sucesso. Comece a ter fome de ouvir os áudios, de ver vídeos e ouvir as pessoas. Para de ver porcaria na internet. Mas está no YouTube, que se lasque o YouTube. Porque os caras que vão te ensinar estão nos eventos, e é onde você tem que estar, nos eventos. Conecta com o seu sistema. Você tem o melhor sistema de educação e de empreendedorismo desse planeta. E você sabe o que é mais incrível? Que todos que sobem aqui não estão subindo porque tem um certificado. Estão subindo porque faz isso acontecer. Eles fazem isso acontecer. E a gente precisa honrar as pessoas que estão no nível que nós queremos estar. Falar em honrar, me ajude a dar uma forte salva de palmas para o primeiro titã dessa companhia, Evandro Viana. Minha linha ascendente também, Rosana Teixeira, Marco Antônio, El Toshiro, Pedro Andrade, Dielza, todo mundo. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque você tem que ensinar o seu time a fazer isso. Sabe por que você tem que vender? André, mas eu não preciso de venda. Maravilha, teve um momento nesse projeto que eu também não precisava, e eu fui pra rua vender numa feira. Sabe por quê? Porque eu não precisava vender já. Eu já era duplo diamante bem pago. Só que eu fui pra encorajar as pessoas. Sabe o que as pessoas estão precisando, gente? Às vezes alguém que segura no ombro dela e fala assim, ó, se você consegue. Porque a vida inteira as pessoas olharam para ela e falaram que ela não conseguia. Não foi diferente comigo, não foi diferente com ninguém que subiu nesse palco, e não vai ser diferente com você. Você vai ter que enfrentar todos os problemas. Deixa eu só te contar uma coisa, todos os problemas que você vai enfrentar serão necessários para você se tornar uma pessoa forte, para ajudar outras pessoas a passar por cima disso. O rapaz que veio aqui, como que é o nome dele? Marcos. Cara, você fez isso uma vez. E sabe o que é o mais incrível? Daqui a 30 anos você pode estar contando a mesma história. Gente, tem coisa que você tem que fazer para você ter história. Quanto maior a dificuldade, mais bonita vai ser a sua história. É muito simples, porque você vai ter que inspirar as pessoas. E toma cuidado, tem gente que vai lá assistir um vídeo de um youtuber, por exemplo, de um treinador que é muito bom, vai falar, mas o cara faz isso, mas ele não precisa ser duplicável. Você não. A pessoa tem que olhar e falar assim, cara, eu não quero ter o que você tem, Tissona, mas eu quero ser a pessoa que você é. E o dinheiro vai ser uma consequência. Sabe qual que é o mais incrível, gente? Pensa em um sonho material que você tem. Eu tive vários. Eu realizei todos os sonhos materiais que eu tenho. Meu último sonho está terminando agora. Eu sonhava em morar em um lugar chamado Serra da Cantareira, porque as referências de lá, o meio que eu nasci, as pessoas que davam certo da vida iam morar lá. E eu cresci com isso, eu queria morar lá. Estou terminando minha casa na Serra da Cantareira. A minha casa já está avaliada como a casa mais valiosa da Serra da Cantareira. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei de onde você veio. Eu te falei um pouco de onde eu vim, o que nós estamos vivendo com este negócio. Só que o que nós vamos viver com este negócio é mais encantador do que tudo que eu falei aqui hoje. Se você soubesse que eu sei, se eu pudesse te emprestar os meus olhos, se eu pudesse te emprestar o que eu sinto quando eu estou perto do Sandro, do corporativo, da liderança, o que esses caras estão fazendo, você teria uma certeza mais clara da imagem que você vai ter na sua vida. Eu vou fazer esse negócio pelo resto da minha vida. E eu sei que muitos amigos meus aqui também. Deixa eu te falar uma coisa, só para finalizar. O
seu compromisso com esse negócio tem que ser muito grande. Quem acompanha eu e a Margarete na rede social, o seu comprometimento tem que ser muito grande. A gente foi pro Rio de Fest, minha esposa estava grávida, e um problema de gravidez, ela perdeu o bebê. A gente ficou segunda-feira, ela já foi internada na mesma hora, teve que fazer uma cirurgia. Na terça a gente estava voltando para São Paulo. Na quarta eu estava em reunião, na quinta eu estava em reunião, na sexta eu estava em reunião, no sábado eu fiquei com ela, domingo eu estava em reunião, segunda eu estava em reunião, na terça eu fiquei com ela, na quarta, na quinta, na sexta. Nossa, André, mas e a família? A gente tem uma conexão com Deus tão forte que a gente sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Ela está bem, emocionalmente está maravilhosa, recuperada, já estamos trabalhando para fazer outro. Não tem esse negócio de esperar muito tempo que o médico fala não. E cara, eu tô aqui, cara, eu tô com a minha vida totalmente transformada. Sabe por que eu tô aqui? Se eu olhasse somente para minha vida e esses caras, para a vida deles já tinha passado. A gente tá aqui porque a gente sabe que de uma maneira ou outra Deus nos deu algo, não foi à toa. Às vezes eu paro, olho para tudo isso na minha mão e falo assim, cara, por que Deus me deu tudo isso? Porque em sã consciência, humanamente falando, eu não seria capaz de fazer tudo isso sozinho, sem esses caras aqui também, sem todos os líderes do Brasil. Deus nos deu isso por algum motivo. E sabe o que eu peço todo dia para Deus? Colocar pessoas extraordinárias no meu caminho. Eu quero que você imagine que você está morando na casa que você sempre quis morar. Imagine essa casa. Olha para as pessoas que estão em volta dessa casa. Imagine que você tem um compromisso muito sério. Você vai, abre a porta do seu guarda-roupa, tem todas as roupas que você sempre quis ter, tem todas as joias. Olha lá o seu PIN. Talvez seja de um Imperial Diamante. Coloca esse PIN, passa o seu produto favorito, se prepara. Olha pro espelho como você está incrível, você está indo mostrar um plano de negócio. Você abre sua conta bancária, vê que está tudo tranquilo. Você marcou essa reunião no melhor restaurante da cidade. Você está entrando agora no seu carro, imagina o seu carro. E esse carro, imagina você abrindo a porta desse carro. O cheiro desse carro. Você foi lá cumprir seu compromisso, sentou na mesa e você pediu para Deus colocar as pessoas extraordinárias no seu caminho. Aponta pro seu dedo para cima agora para Deus e fala assim: coloca as melhores pessoas no meu caminho. Permaneça com esse dedo apontado para cima em tudo que a gente vai fazer aqui agora. E você está saindo desse compromisso que foi um êxito. Você conheceu uma pessoa extraordinária e agora você está indo buscar as pessoas que você ama. Você está dentro do seu carro agora viajando para um destino de carro que você sempre quis ir. Eu quero que você imagine como que é a estrada. Abre o vidro, imagine esse vento batendo na sua cara. Coloca a sua música favorita, aumenta bem alto o som e pensa em tudo que você construiu. E você pediu para Deus pessoas extraordinárias com você. E você olha no retrovisor, e no retrovisor você vê uma pessoa muito importante da sua família sentada no banco de trás, e ela está sorrindo para você. E você olha para o banco do passageiro e você vê aquela pessoa que mais te apoiou, aquela pessoa que torceu por você, e ela está sorrindo. E ela falou assim para você: você conseguiu colocar as pessoas mais extraordinárias que você pediu a Deus. Você está com elas agora. Você cadastrou várias delas. Fica de pé, aponta para cima e fala assim: me manda pessoas extraordinárias, me manda as melhores pessoas que eu conheci na minha vida, me manda o meu próximo Imperial Diamante. Aponta pro seu peito e fala: e eu vou te falar agora, Deus já mandou o próximo Imperial Diamante. Você está apontando para ele agora. Você vai ser um grande líder dentro desse negócio. Você vai estar viajando, vai olhar para o lado e ver as pessoas que te apoiou, vai olhar para trás e ver as pessoas no retrovisor, e você vai passar um filme na sua cabeça, e você vai falar: eu faria tudo de novo. E nós vamos levar esse negócio para os próximos cantos do mundo. Valeu, eu amo a Rinode, eu sou muito mais feliz com isso daqui. Valeu!